Imprensa portuguesa lança uma verdadeira bomba no Flamengo de informação. Vamos estar batendo um papo sobre isso. John Textor quer porque quer uma grande revelação do Flamengo e várias outras notícias do Mengão. Então assiste o vídeo completo, se inscreve no canal, meu amigo. Não perde essa oportunidade. Dá essa força, dá essa moral, botão vermelho aqui, aperta, aciona o sino, amassa o like. Belezinha? Tranquilão? Também comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E é o seguinte, meus amigos. O Hugo, o Neneca, Hugo Souza, cria das categorias de base do Flamengo, já se despede de alguns companheiros do Flamengo e encaminha a sua saída para o futebol português, mais precisamente para a equipe do Estoril de Portugal. Segundo o site Coluna do Flamengo, o Hugo acertou as bases salariais com a equipe portuguesa e em breve deve ser anunciado como saída do Flamengo e deve ser anunciado como reforço da equipe do Estoril de Portugal. Então, boa sorte ao Hugo, que está indo por empréstimo ao Estoril. No entanto, tem uma opção de compra fixada caso o Estoril goste das atuações do Hugo e o contrate de forma definitiva. Ele já se despediu dos jogadores, dos seus companheiros e deve iniciar a temporada, né, lá no meio de temporada de Portugal, não deve sequer começar a temporada aqui. Eu até lamento de certa forma, porque eu achei que o Hugo ia dar super certo no Flamengo, né? A gente teve atuações monumentais dele, principalmente contra o Palmeiras, aquele que vários jovens jogadores do Flamengo tiveram que jogar, né? Porque o time inteiro do Flamengo estava doente com aquele vírus, né? Tivemos outras boas atuações, mas as más atuações superaram as boas atuações do Flamengo, sobretudo depois daquela partida contra o São Paulo, que ele perde a bola pro Brenner, e aí a partir em diante começou a frangar de tudo que é jeito, falhar de tudo que é forma, e deixou o Flamengo nessa situação, beleza? Bom, vamos passar aqui pro próximo assunto. Vamos estar falando agora sobre Rafinha, rapaziada. Pois é, se você, rubro-negro, tinha o sonho do retorno do Rafinha ao Flamengo, pode deixar esse sonho de lado. O Rafinha renovou com o São Paulo até dezembro de 2023. O jogador estava sem contrato, né? Tinha encerrado o contrato do Rafinha com o São Paulo. No entanto, já deu autógrafo lá no contrato do São Paulo até 2023. Então, dificilmente o lateral direito um dia deve retornar ao Flamengo. Fica marcado na memória dos torcedores aí as atuações monumentais do Rafinha em 2019, mas para voltar fica realmente muito difícil. Valeu, galera? Fica no São Paulo. Vamos lá, vamos passar aqui para o próximo assunto. O presidente da equipe do Atlético Mineiro, né, o senhor Sérgio Coelho, deu uma entrevista, na verdade, o presidente do Conselho Deliberativo do Galo, Ricardo Guimarães, deu uma entrevista à Rádio Itatiaia e falou sobre a situação do Rodinei. Rodinei vai acertar com o Galo, vai ficar livre do contrato com o Flamengo, vai pro Galo, e ele falou: tentamos um contato com o Rodinei sim, mas não concretizamos. Estamos sempre de olho em bons jogadores. O Rodinei fez um grande campeonato, todo bom jogador nos interessa, deu uma desconversada ali na situação do Rodinei, né? O Flamengo já deixou bem claro que, pelo que o Rodinei tá pedindo, pelo tempo de contrato que é 2 anos, o Flamengo quer só dar 1 pro Rodinei, pelo que ele quer, pelos valores e pelo tempo de contrato, o Flamengo não está disposto a renovar com o atleta, tá? E deve encerrar o seu vínculo com o jogador que vai ficar livre no mercado. O Flamengo lá atrás investiu no valor no Rodinei. Tecnicamente, meio que ganhou nesse ano, né? Porque ele fez boas atuações, mas financeiramente deve perder o jogador gratuitamente para outro clube aí do futebol brasileiro, beleza? Não deve renovar com o Flamengo. Aí, ó, vamos lá, gente. É o seguinte, ó. Matheus França, o que acontece? Hoje mais cedo o Fabrício Romano, jornalista italiano que cobre o futebol internacional, tem várias informações, deu uma barrigadinha aí sobre a questão do Oscar, no entanto, acerta mais do que erra, tem credibilidade. O que acontece? Segundo a TNT Sports, mais precisamente a jornalista Monique Danello, o Crystal Palace, o Newcastle e o Bayer Leverkusen
tem interesse na contratação do jovem do Flamengo, Matheus França. O John Textor, que é um dos sócios majoritários, é o sócio majoritário, enfim, um dos que tem maior porcentagem do Crystal Palace, trata diretamente o assunto com o Flamengo. Ele gosta demais do Matheus França. Já acompanhou o jogo do Matheus França lá na Gávea contra o Botafogo. Ele estava ao lado do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Acompanhou essa partida ao lado do Landim. Teceu elogios ao Matheus França para as pessoas que estavam ali, para o Landim também, e porque quer a contratação do jogador. Não para o Botafogo, tá? Caramba, Pedro, tá dizendo que o Matheus França... Não é para o Botafogo. É para o Crystal Palace, o seu clube que ele detém direitos lá na Inglaterra, lá na Europa, beleza? Vamos ver aí quanto que ele está disposto a sacar para pagar para o Flamengo pelo Matheus, que o Matheus é uma joia rara, a gente tem que tratar ele dessa forma. Ainda é meio tímido quando entra no time principal, mas vai evoluir, acho que vai subir de patamar nessa temporada de 2023, beleza? Vamos lá, galera, o negócio é o seguinte, ó, o Tite foi especulado como uma das possibilidades, né, para estar vindo para o Flamengo. No entanto, vocês sabiam que o Tite, meus amigos, recebe 3 milhões e 900 mil euros por temporada na CBF, totalizando um salário de 1 milhão e 800 mil reais por mês, o que eu desacredito muito que o Flamengo pagaria para um treinador. O Jorge Jesus, acho que nem isso o Jorge Jesus ganhava no Flamengo. Tá? O Abel Ferreira ganha próximo disso, ou então até mais que isso no Palmeiras. São assustadores os valores que o Abel ganha. Mas enfim, ganha e dá retorno, dá título lá pro Palmeiras. O técnico bom é caro mesmo, né? Não vamos entrar nesse mérito também. Mas por conta dessa questão financeira e por conta do Tite também querer passar um período com a família ali, o Flamengo não deve fazer esse investimento. No entanto, o Diário Record de Portugal, que traz inúmeras informações sobre Flamengo, quando se trata Flamengo e Portugal, Flamengo e técnicos portugueses, publica o seguinte: Vitor Pereira negocia com o Flamengo. Técnico português é forte hipótese para substituir Dorival Júnior, caso o técnico seja chamado para a seleção brasileira. Gente, eu não tô querendo dar um pé na bunda do Dorival. A questão é, o Flamengo precisa se calçar, porque senão depois ferrou. Vai ficar sem treinador e vai disputar as competições sem treinador. O número 1 da seleção é o Dorival. Olha o que eu tô falando pra vocês. Sobretudo se o Tite for campeão mundial. Porque aí mesmo que não vão querer técnico estrangeiro. Tá vendo aí? O brasileiro ganhou. Tem que manter técnico brasileiro. Vamos falar isso aos 4 cantos. Certo? Claro e óbvio. O Tite já deixou claro. Não continua. Então assim, o Flamengo tem que se calçar e está se calçando. Porque esse Diário Record aí raramente erra alguma coisa quando a questão é Portugal. Foi eles que cravaram lá que o Jorge Jesus tinha sacramentado a saída do Flamengo, né? E realmente sacramentou. Foram eles que cravaram também que o Jorge Jesus não ia permanecer, aliás, no Benfica. Então é um portal que tem uma certa credibilidade. E aí, Pedro, qual é a sua opinião sobre o Vitor Pereira? Excelente treinador. Acho o Vitor Pereira um baita treinador, antes que você diga, mas o elenco do Corinthians não chega nem nos pés do elenco do Flamengo, tá? Na final da Copa do Brasil, sobretudo no segundo tempo, a gente viu que o Corinthians dominou ali a parada. Claro, no jogo na Arena Corinthians o Flamengo foi melhor, no primeiro tempo o Flamengo foi melhor, mas no segundo tempo o Corinthians foi melhor com uma equipe inferior, né? A gente tem que deixar claro isso também. Então, assim, acho um bom treinador, tá? Não tô dizendo que é pra contratar, tô dando minha opinião sobre ele. É um bom treinador, a minha opinião sobre o Vitor Pereira. E o Flamengo tem que se calçar porque a CBF chamar o Dorival, ele vai... Tanto é, gente, olha só. Se o Dorival não tivesse expectativa de ir para a seleção brasileira, é óbvio que ele cobraria uma multa rescisória no contrato, no novo contrato. E ele não está cobrando isso. E eu respeito ele.
Ele tem todo o direito de querer ir para a seleção, mas ele não está cobrando isso. Por quê? Porque ele sabe que ele pode sair para a seleção brasileira. Todo técnico brasileiro, tendo em vista que os times brasileiros demitem muito, cobram a multa rescisória. Porque sabe que a probabilidade do clube demitir é muito maior que a probabilidade dele pedir para sair. Isso é óbvio. O Vessone, que cobre os bastidores do Corinthians, tem informações ali sobre o Vitor Pereira, que é ex-técnico do Corinthians, confirmou a informação, tá? Confirmou a sondagem dos bastidores entre Flamengo e Vitor Pereira. E aí, o Vene Casagrande traz também que a diretoria do Flamengo e o empresário do Dorival estão reunidos em São Paulo para tratar a renovação de contrato do Dorival, mas o Flamengo está se calçando. Meu querido, dá aquela força, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Beijão para todos vocês, tamo junto, Saudações Bruneiras.